Olá, galerinha! O conteúdo da nossa aula de hoje é célula, um tema já visto por vocês, mas queremos revisá-lo. Vamos lá? Trouxe aqui diversas imagens de seres vivos diferentes: formiga, mangueira, seres humanos, bactéria, ameba, cavalo, cogumelo e uma água viva. A aparência deles é bem diferente, não é isso? Mas todos apresentam características em comum. Eu sei que é difícil pensar, por exemplo, que os seres humanos e uma ameba podem ter algo em comum, ou um cavalo e uma mangueira. Mas apesar de estranho, sim, temos características que nos unem. Uma delas, e a principal de todas, é essa daqui. Todos os seres vivos são constituídos por células. Então, apesar de toda a diferença que possa existir entre os nossos corpos, todos nós somos constituídos por célula. E essa característica é o que define nós sermos chamados de seres vivos. Além das células, nós também temos outras características em comum, como composição química, metabolismo e um ciclo de vida. Esse ciclo de vida ele é marcado pelas etapas de nascimento, crescimento, reprodução e morte. Sim, professora, mas o que vem a ser a célula? Então, a célula é a unidade da vida. Também podem ser definidas como unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. Quando eu falo unidade estrutural, eu quero dizer que a célula ela é capaz de compor a estrutura do corpo dos seres vivos. Funcionais, porque ela é capaz de realizar funções como nutrição, proteção, energia, entre outras funções. O formato e o tamanho das células são variáveis. Esse formato e esse tamanho vai depender da função que elas desempenham. Eu trouxe aqui para vocês uma imagem de várias células e observem que elas têm realmente formato e tamanho bem variáveis. Mais nitidamente, nós podemos ver uma célula, uma bactéria, uma célula vegetal e uma célula animal. A maioria são microscópicas e não podem ser vistas a olho nu. Então, é necessário, devido ao pequeno tamanho delas e serem invisíveis aos nossos olhos, é necessário um equipamento chamado microscópio para fazer justamente essa ampliação do material. Existem microscópios chamados ópticos, que é no caso desse exemplo aqui, que ele permite uma ampliação de 40 vezes a 1000 vezes. Também existe outros chamados de microscópios eletrônicos, que essa ampliação é muito além dessa escala, pode chegar até 2000 vezes. No exemplo aqui, observem que nós temos uma folha e através das lentes de microscópio houve uma ampliação. Nessa ampliação nós podemos ver as células vegetais bem nítidas. Para indicar o tamanho da célula, os cientistas eles não utilizam unidades de medidas comuns do nosso dia a dia, como milímetro, centímetro. É utilizada uma unidade menor, chamada de micrômetro, representado por esse símbolo aqui, ó. Então, um micrômetro ele corresponde a 1 centímetro, dividido em 10.000 partes. Então, vamos pensar. 1 centímetro de uma régua, dividido em 10.000 partes, cada partezinha dessa representa 1 micrômetro. Então, uma célula que tem 1 micrômetro, realmente, ela é muito, mas muito pequena. Um exemplo de células que têm 1 micrômetro está aqui. Bactéria e a organela chamada mitocôndria. Mas quem descobriu a célula? Então, a descoberta da célula aconteceu em 1665 por um cientista inglês chamado Robert Hooke. Então, através de um microscópio simples que ele mesmo criou, ele analisou um pedaço de cortiça,
Cortiça nada mais do que é um pedaço de casca de uma planta já morta. Então, ele observou pequenas caixinhas vazias. E essas pequenas caixinhas vazias, ele denominou de célula. Aqui na imagem, podemos ver, na imagem A, o microscópio rudimentar que ele fez, e a letra B, o material que ele conseguiu analisar, que ele conseguiu visualizar. A partir dos estudos de Robert Hooke com a sua descoberta da célula, outros cientistas também começaram a analisar o que viria a ser essa célula. E através dos avanços tecnológicos, a partir do século XIX, outros cientistas também continuaram suas pesquisas. É claro que devido a ser microscópica, esses estudos eles só foram aperfeiçoados quando também as lentes dos microscópios obtiveram avanços para permitir uma análise melhor. A partir das observações realizadas, 2 cientistas alemães, um que era especialista em animais e outro que era especialista em plantas, montaram uma teoria, propuseram uma teoria, denominada de teoria celular. Essa teoria afirmava que todos os seres vivos eram formados por célula. Tá aqui os 2 cientistas, Matthias e Theodor. Em 1855, outro pesquisador alemão, Rudolf, ele deu um passo adiante nessa pesquisa. Além de afirmar que realmente todos os seres vivos eram formados por células, ele também declarou que uma célula ela surge de outra pré-existente. Apesar de as pesquisas desses cientistas serem antigas, essa teoria ela continua sendo muito atual. Então, basicamente, ela é pautada por 3 princípios, 3 pilares principais. O primeiro deles, todos os organismos vivos são formados por células. A única exceção são os vírus, que daqui a pouco eu vou explicar por quê. O segundo pilar fala que as células são as unidades morfológicas e funcionais dos seres vivos. Morfológicas porque elas vão compor o corpo. E funcionais, como eu já havia falado, porque elas vão desempenhar funções. O terceiro pilar fala que as células elas surgem de outra pré-existente. Ou seja, as células se reproduzem. Todos os dias no nosso corpo, células morrem e são renovadas todos os dias. Essa imagem aqui, ela representa um processo chamado mitose, onde uma célula mãe, ela originou 2 células filhas. A outra imagem aqui é uma célula vegetal, onde mostra justamente toda a estrutura que compõe essa célula. E cada estrutura dessa vai ter uma função. Essa outra imagem aqui são os diferentes tipos de célula, né? Já que todos os organismos vivos são formados por células, sim, mas as células têm formato e tamanho diferentes, como eu já havia falado também. Falei anteriormente que os vírus são os únicos que não têm células. E aí existe todo um questionamento entre os cientistas sobre classificá-los ou não como seres vivos. Alguns falam assim, que eles não podem ser seres vivos porque fora do hospedeiro eles não manifestam atividades como metabolismo, reprodução e nem têm estruturas celulares. Já outro grupo afirma que eles são sim seres vivos, porque eles são organismos extremamente simples, com capacidade de reprodução e evolução como qualquer outro ser vivo. E aí, por esse motivo, tem uma discussão muito grande entre os cientistas sobre classificá-los ou não como seres vivos. A teoria celular, ela afirma que eles não são seres vivos, mas mesmo assim, os cientistas continuam ainda discutindo se classifica ou não.
porque fora da célula, o vírus ele é inativo, ele não exerce nenhuma função. Ele começa a ter reprodução e um metabolismo quando ele entra dentro de uma célula e começa a se reproduzir. E aí ele começa toda a infecção viral, causando as doenças. Na imagem aqui podemos ver vários tipos de vírus. Observem também que eles têm formato e tamanhos variáveis. Eles são constituídos basicamente por proteína e um material genético chamado ou DNA ou RNA. Quanto à classificação dos organismos, eles podem ser classificados de acordo com o número de célula. Então, eles podem ser unicelulares ou eles podem ser pluricelulares. Unicelulares, quando eles apresentarem apenas uma célula. Então, nós podemos ver que realmente as células são bem complexas, porque um organismo ter apenas uma célula, então, mostra realmente a sua complexidade. Ou elas podem ser também, organismos podem ser pluricelulares, ou seja, constituídos de duas ou diversas células. Temos aqui exemplos de seres vivos do nosso dia a dia, que são unicelulares e que são pluricelulares. Unicelulares são aqueles, como eu tinha falado anteriormente, que têm uma célula só. Então, exemplos são as bactérias, os protozoários, como a ameba, e algumas algas. São visíveis apenas com o auxílio do microscópio para permitir justamente esse aumento. Os pluricelulares, ou também chamados de multicelular, são organismos que apresentam duas ou diversas células. Exemplos nós temos os animais, as plantas e alguns fungos. Trouxe aqui para vocês uma imagem de uma célula vegetal. Podem observar que os vegetais são compostos por diversas células. E outro exemplo aqui são as células musculares do nosso corpo. Então, mesmo sendo muscular, existem diversos formatos e diversas funções que essas células têm. Então, aqui, ó, tecido muscular esquelético, estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular não estriado. Então, cada tecido desse é formado por células com formato e tamanhos diferentes que vão exercer também funções diferentes. Então, basicamente, pessoal, a nossa aula terminou. Vamos só revisar o que nós aprendemos hoje para finalizar. Então, a primeira característica que nós vimos lá no comecinho foi que todos os seres vivos têm algo em comum. Então, apesar de toda a diferença, todos somos constituídos por células. Além disso, temos metabolismo, um ciclo de vida e uma composição química. A descoberta da célula, nós vimos que ocorreu em 1665 por um cientista chamado Robert Hooke. Então, foi ele que primeiro descobriu e deu um nome a essa estrutura que ele visualizou e chamou de célula. A teoria celular, apesar de ser antiga, ela continua bem atual, basicamente pautada por 3 pilares. Todos somos formados por célula, as células se reproduzem e a célula apresenta morfologia e função. E por último, a classificação. Então, os organismos eles podem ser classificados de acordo com o número de células em unicelular e pluricelular. Unicelular quando tiver apenas uma célula e pluricelular quando tiver duas ou mais. Então, basicamente foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Podem entrar em contato, tá certo? Até mais!